aqui. Ao vivo, live, transmissão. O Apocalipse, capítulo 12. Aqui é onde fala da visão da mulher, né? A mulher e o dragão. Um grande sinal. Eu falei desse sinal, eu não sei se foi em 2017, em setembro, né? Esse sinal estava lá nos astros, nas estrelas, nos planetas. Deve haver algum vídeo aí no YouTube sobre isso, né? Porque às vezes, antes de uma coisa acontecer na Terra, primeiro acontece no céu. Não? A Bíblia não fala que os sábios lá, com linguagem fala, os magos do Oriente viajou por causa da estrela. Né? 2 anos de viagem, e quando chegaram a Jerusalém, abalaram a cidade, né? Onde está aquele que é nascido o rei dos Ihudim, rei dos judeus? Vimos a sua estrela, né? No Oriente viemos para homenageá-lo, adorá-lo, né? Então eles seguiram a estrela, né? E de fato, os astros, estrelas, planetas, cometas, uma Bíblia, como falou William Marion Branham, né? Vocês entendem, né? E aqui no capítulo 12, temos aqui a mulher que é Israel, né? Um grande sinal apareceu no céu. É uma mulher como o sol, tendo a lua sobre seus pés, sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar a luz. Né? Então o texto diz que apareceu um sinal no céu, um grande dragão, e o dragão é Satanás, né? A antiga serpente, porque o versículo 7 vai dizer: e houve então batalha no céu. Mihael, você fala Miguel, mas é Mihael. E o título aqui de Deus nesse nome é o El, né? El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo, né? Então, os Malach, mensageiro, que você chama de anjo, ângelos é grego, eles também carregam o nome ou os títulos do Criador, né? Gabriel, você fala Gabriel, El. Como a cidade de Jerusalém, os filhos de Israel, né? Eu preguei uma pregação sobre isso, né? Para colocar o nome, meu nome, né? Nos filhos de Israel. Embora em Tel Aviv, eu vi um israelense dizendo que o nome mais registrado lá de crianças, que os pais e mães registravam, era Nirod, né? Porque o Israel de hoje, ele é secular. Nem toda a nação de Israel, os 15 milhões, acredita em Yehová, Yod-He, Vav-He, né?
o Deus de Israel, né? Muitos nem judaísmo, nem sinagoga frequentam, né? Vive os prazeres do mundo, os prazeres da vida, né? Não tem o dia do orgulho gay na cidade de Tel Aviv, no mês de junho, que reúne mais de 200 mil homossexuais e lésbicas. Não tem um dia do orgulho gay. Nesse mesmo dia, em Jerusalém moderna, chegar a juntar, reunir 25 mil para as passeatas. Israel agora está na festa do Purim. O Purim é um carnaval, mas se você for pesquisar o Purim, jornais, eles vão mostrar um verdadeiro de um carnaval, né? E houve lua de sangue agora, dia 3, né? Vai haver um outro eclipse, né? E o Islã está nos dias do Ramadã. E o Ramadã, os muçulmanos chegam a reunir 200 mil muçulmanos no Monte Sião, no topo lá, o Monte Moriá, né, onde está o Domo da Rocha, o Domo dos Espíritos e a Mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa. Porém, a Bíblia fala, no Apocalipse 14, que um dia o Monte Sião terá 144 mil israelitas no monte, né, de pé, junto com o Cordeiro, né? Ora, se o islamismo, os muçulmanos, chegam a juntar 200 mil para rezar, fazer jejum no Ramadã, né? E o monte comporta 200 mil muçulmanos, então a montanha também, a montanha sagrada, a montanha do santo esplendor, o Monte Sião, também vai comportar os 144 mil israelitas, né? 12 mil de cada tribo, né? E ela estava grávida, gritava com dores de parto para dar à luz, estava atormentada para dar à luz. Apareceu então um sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças. Egito, uma. Assíria, a segunda cabeça. Babilônia, o Iraque, a terceira cabeça. E a Babilônia é o leão de Daniel 7, né? A quarta é a Pérsia, o urso, que comia 3 costelas. A quarta cabeça, né? A quinta, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, né? O reino de Alexandre Magno Grande. A sexta cabeça, uma besta, um animal híbrido com dentes de ferro que moía tudo, unhas, garras de bronze. O quarto animal, e o anjo Malach, o mensageiro, disse a Jehoanã, que você chama de apóstolo João, no capítulo 17, 5 já caíram, 1 existe, a sexta era Roma, né? Era o Império Romano. Porém, quando lemos o livro do Apocalipse 13, a besta subindo do mar, com mandíbula e boca de leão, Iraque, Babilônia, pés de urso, a Pérsia, o Irã, parecendo o leopardo, a Grécia, a Bíblia não fala do quarto animal com dentes de ferro que moía e triturava tudo, a besta híbrida e garras de bronze, né? Apenas fala de 10 chifres, porque esse animal não existe mais no Império Romano. Dos Césares, né? Júlio César, Augusto César, Nero, Adriano, Diocleciano, Vespasiano. Ele não existe mais, mas Daniel viu que dessa quarta besta subiria 10 chifres, né? E Daniel também viu que os 10 chifres seriam os 10 dedos da estátua, né? E vindo no sonho de Nabucodonosor,
a qual o profeta Daniel teve que ver o sonho e depois interpretar, sem ninguém contar nada, a cabeça de ouro, Babilônia, os peitos de prata, braços, medos persas, o Irã. Hoje, né, Babilônia, a cabeça de ouro, o Iraque, né? O ventre de cobre, né, de bronze, as coxas, a Grécia, e as pernas de ferro, o ferro é Roma. Os 4 impérios, mas lá embaixo os dedos, os 10 dedos estavam misturados de barro e ferro. Né? O barro você sabe o que é. A palavra brick, brixe, quer dizer tijolos, né? No inglês, barro, argila. Então temos 5 dedos que formam o BRICS hoje: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Então, isso aí já deixou claro os 5 dedos, 5 chifres, 5 dedos de barro. E não é difícil ver os outros 5 dedos de ferro, né? Porque a Grã-Bretanha, o Reino Unido, é o que restou do Império Romano fragmentado. Né? Fragmentos do Império Romano. A Grã-Bretanha que derrotou o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a serviço do sionismo, Teodoro Herzl, que em 1897, na Suíça, fez aquela conferência lá, aquele congresso, que determinou os judeus na Europa arrecadar dinheiro e migrar para a Palestina, né? Para Israel. Né? A finalidade da Primeira Guerra Mundial era isso, era tirar Israel, a Palestina, da mão dos turcos otomanos, o Império Otomano, e vir para a mão da Inglaterra, né? O Império Britânico. E depois vir para a mão dos sionistas, ou seja, um movimento político que foi fundado para fazer os judeus voltar para Israel. Eu não sou contra, embora os haredins é contra, né? Os ortodoxos. É contra o movimento sionista que nasceu para fazer judeus voltar para Israel. Eu já não sou contra, porque para mim Israel, um pesquisador bíblico, um estudioso da Bíblia como eu vejo que Israel é a figueira, tinha que brotar em 48, né? E tem que brotar as folhas, os ramos. E o que é isso? A figueira é Israel. E o que é brotar ramos, folhas? É IA, inteligência artificial, ecumenismo, né? Acordo de Abraão, esse pacto da paz aí, conselho de paz que Donald J. Trump está fazendo, essas coisas que tem no mundo. Depois de 1948, a tecnologia de Israel, né? De dessalinizar, fazer indústria, fábrica, de pegar água salgada e tornar água doce, água potável, de florescer o deserto. E você vê o Irã agora atacando 14 países árabes ali, no Estreito de Hormuz, no Oriente, a Arábia Saudita, o Bahrein, acho que não atacou Hormuz, mas tem atacado os Emirados Árabes, o Catar, está atacando até a Turquia, o Cazaquistão, né? Atacando tudo, incendiando o Oriente Médio, atacando o Iraque, né? Atacando Israel. E o Irã sabe como fazer as coisas. Né? Mais tarde o mundo verá o Irã destruindo o que tem de mais precioso aí no Emirados Árabes, em Dubai, a Arábia Saudita, que é essas fábricas que transformam a água salgada em doce. Né? No Estreito de Hormuz passa petróleo, fertilizante e alimento para o Emirados Árabes, o Bahrein, o Kuwait, né? O Golfo Pérsico, né? Acho que foi o Catar. O Emirados Árabes já parou de produzir petróleo, né? Devido o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Essa guerra não é como a Guerra dos 12 Dias de Israel contra o Irã. Né? Essa guerra, o próprio Donald J. Trump falou que vai durar 4 semanas, já aumentou para 5 semanas, não pode passar disso. Né?
nos cálculos do presidente americano. E se passar? O homem faz os cálculos, né? Mas não sabe o que está mexendo. Os Estados Unidos não aparece na Bíblia, ele é um leão. Ele é um leão porque a Grã-Bretanha, o Reino Unido, as bandeiras, os brasões do Reino Unido é leão, da Grã-Bretanha. E não é só os Estados Unidos que é leão, o Canadá faz parte do Reino Unido, é leão, a Nova Zelândia, a Austrália, tudo fala inglês, né? É que hoje os Estados Unidos, como ficou independente, acho que em 1776, faz 250 anos, se tornou um leãozão atômico, né? A maior potência. Ou seja, antes o império era a Grã-Bretanha com a libra esterlina, seu dinheiro, mas hoje o império é os Estados Unidos com dólar. O problema é que o império dos Estados Unidos está chegando no fim, né? Está chegando ao seu fim. Vai ruir. Vai ser destruído, né? E qual é o próximo império que vem depois dos Estados Unidos? Você acha que é a China? Você acha que é a Rússia? O próximo império é Jerusalém. É Jerusalém. É Israel. O que Israel vai... O que vai acontecer? O que vai acontecer é o que Paulo disse. A besta, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus em Jerusalém. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 10 chifres darão poder à besta. Tem o BRICS, 5, de barro. BRICS quer dizer barro, né? Até o nome já não deixa dúvida. E tem aí os Estados Unidos, o Reino Unido, tem aí a Itália, né, da Giorgia Meloni, tem a França, do Emmanuel Macron, que já mandou um porta-avião nuclear para o Oriente Médio, porque o Irã atacou o Emirados Árabes, o Catar, bases da França, né? Aí mexeu com o Emmanuel Macron, que disse que ia ficar neutro, né? Como o Irã lá no Chipre atacou bases da Inglaterra. A Inglaterra que disse que não iria ceder a base de Diego Garcia, fica 4.000 quilômetros do Irã. Diego Garcia, no meio do oceano. A Inglaterra, o Reino Unido já fala em ceder, né? Para os americanos pousar os aviões ali. A França está mudando de ideia, né? O problema é que se França, Inglaterra, a Espanha diz que não vai participar, né? E se países europeus entrar nessa guerra aí, como ficará a China e a Rússia, né? E a China e a Rússia é outro bloco, né? Não concorda com o bloco europeu, né? E o que o Irã quer é arrastar, agora, de imediato, é arrastar o mundo do Oriente Médio para uma guerra. Por isso que ataca a Turquia, o Chipre, a ilha do Chipre, o Cazaquistão, e ataca esses 14 países árabes aí que é vassalo, escravo do Trump, né? Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, tudo beija o sapato do Trump, ajoelha diante de Donald Trump, né? São vassalos, né? O Irã quer uma guerra regional, mas se houver uma guerra regional, o mundo pode ser arrastado para uma guerra mundial, né? Há uma tensão no mundo, né? Deixa eu continuar lendo as escrituras que eu quero chegar num ponto aqui, né? Então o dragão prostrou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o filho, tão logo que nascesse, né? E ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com vara de ferro, cetro de ferro, né? Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e Jeová, Yod-He-Vav-He, e de seu trono, hoje, o filho, Yehoshua Mashiach, está sentado à destra, à direita do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Oi, você me pergunta, mas aí é 2 tronos no céu, um para o Pai e outro para o Filho. O Pai é Espírito, é infinito,
pode tomar qualquer forma, né? Mas o Pai é invisível, o Filho é a imagem do Deus invisível. Não há dois deuses. Não há dois tronos, é um trono só, um alto e sublime trono. Quando fala direita, o Criador, que é infinito, Deus e Pai Jeová, ele não tem nem direita e nem esquerda. Se Jeremias, você fala Jeremias, mas Hermial 23 diz que o Criador enche os céus e a terra. Então não se acha direita e esquerda, igual um ser humano. Eu tenho a mão direita e eu tenho a mão esquerda. Não, Deus enche céus e terra. Direita ali é que o Filho está sentado no trono do Pai, como está em Apocalipse 3, 21, 22. Ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Aí é o milênio, com vara de ferro. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no trono do Pai. Ou aí é duas pessoas no mesmo trono, na mesma cadeira? Claro que não. Naquele corpo, Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo diz que nele, no Mashiach, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Tudo que é Jeová, Deus o Pai, vive e mora dentro do Filho. Não pode separar. Quem vê a mim, vê o Pai. E Filipe disse, eu quero ver o Pai separado, como primeira pessoa da Trindade. O Filho, segunda pessoa da Trindade. Seres distintos, pessoas distintas. Mashiach disse, não. Não, eu e o Pai somos, é plural, somos um. Quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu digo não é de mim mesmo, é o Pai que fala através de mim. Você não crê, Filipe, apóstolo, né? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas ele queria ver separado, porque os seres humanos querem 2 deuses, 3 deuses, e nessa hora tem gente pregando 72 Elohims, né? Dizem, tem o Raquel que prega e outros pregam, esses que tem uma nave aqui em cima, e lá tem 72 deuses, né? Eles dizem que é o Elion, o Altíssimo é o Deus maior. E aí tem 71 deuses submissos a El Elion. Olha que bobagem, que besteira, que besterol. E Jeová, eles dizem assim, Jeová ficou com Israel. E aí o Dagon e não sei quem, começa a dar nome para esses deuses. Aí diz, não, eles são os Anunnaki, Anu. Anu é o chefe. Eles estão numa nave. Eles vieram aqui na Terra. Eles levaram Noé nessa nave. OVNIs, UFO, extraterrestre. Donald Trump disse que no dia 8 de julho vai revelar quem é os ET, os OVNIs, os extraterrestres, porque o Barack Obama disse que OVNIs existe, né? ET existe. Aí no podcast o entrevistador perguntou ao Barack Obama, e você já viu? Ele, não, eu não vi, mas como presidente dos Estados Unidos eu vi os documentos que eles existem. Aí o Donald Trump disse assim que o Barack Obama errou e agora prometeu revelar tudo, né? Aí o mundo está na expectativa. E para mim isso aí é mais uma distração. Esse negócio de Anunnaki, esse negócio de 72 Elohim, 72 deuses em uma nave. Eles até dizem que a Torre de Babel, que Nimrod estava criando lá na Babilônia, Nínive, né? Era um disco voador para ir lá nos 72 Elohim, 72 deuses, 72 Anunnaki, né? Não, para mim isso aí é distração. Que os Estados Unidos está falido, né? Deve demais dar conta, e os arquivos do Jeffrey Epstein mostrou que presidente, elite, os que se dizem senhores do mundo, os ricão, comia criança. Os arquivos de Epstein chamava de pizza, né? Eram canibais. Antes já tinha saído essas notícias que eles comiam gente, né? Mas agora foi provado, né? Não só comia gente, mas fazia sexo, são pedófilos, né? Matava crianças, enterrava crianças, né?
Eles dizem que o Epstein se suicidou na cadeia, né? É um monte de teorias que eles dizem, ou seja, no resumo de tudo, gente, tudo isso é distração. Negócio de OVNI, ET, para distrair a mente do povo. É igual a guerra no Irã agora, porque estava todo mundo aí querendo a queda do Trump, porque o Trump aparece mais de 1000 vezes nos arquivos do Epstein, né? Com pedofilia, com criança, com de menor. Aí logo que o Bill Clinton estava falando lá na corte, lá, a Hillary Clinton e outros, né, e vem a guerra no Irã para distrair, aí vem agora dizendo que vai vir documentos, provas, mostrar que os ET existem, né? E aí cria essa expectativa, porque o grosso, o principal está saindo aí, só que ninguém está prestando atenção, né? Mais nos arquivos, né? Agora é a guerra no Irã. A guerra da Rússia, que já faz 4 anos, está abafada. Agora é a guerra no Irã. É os drones, é os mísseis, é a morte do Ayatollah Ali Khamenei, é quem vai ser o sucessor, é o Israel Katz, lá, o ministro da Segurança de Israel, dizendo que se o Irã levantar um sucessor, um novo Ayatollah, que Israel vai assassinar, vai matar esse novo Ayatollah. Aí a atenção está aí, né? Para mim, só existe seres humanos, homem e mulher, no âmbito natural. Não existe planeta, existe, mas lá não tem outros seres lá não. Igual El Godwine diz que tem planeta aí que tem os filhos de Adão que nunca caíram em pecado, né? Eu não sei de onde ela tirou isso, é minhoca na cabeça, né? Agora, existem os malá, os mensageiros, os anjos, existem os demônios, né? Tanto um como o outro influencia os moradores da Terra. Existe o Criador, o Filho do Criador, existe também Satanás, né? Então, no âmbito espiritual. Mas os homens, né? Agora vem a IA. Eles disseram que em 2027 ela iria tomar consciência, mas já estão avisando que ela vai tomar consciência esse ano 2026, né? Vai ficar autônoma, independente, né? Vai poder agir por conta própria, tomar decisões por conta própria, né? Coitado da humanidade, né? Com os humanoides, os robôs, né? Com a inteligência artificial, né? Primeiro porque vai tomar os empregos tudinho, né? Dos seres humanos. E aí é onde Elon Musk diz que tem que criar uma renda universal, né? Porque o trabalho vai desaparecer. Já está desaparecendo na Amazon. Veja a loja da Amazon lá na China, né? É só robô. É só robô que trabalha, né? Veja os hospitais da China. Você acha que tem médico, enfermeiro, técnico em enfermagem? É só robô. Robô faz cirurgia, robô ministra medicação, robô acompanha o tratamento, é só robô. Com a inteligência artificial, Elon Musk está a dizer, vamos ter que dar uma renda universal para todos os homens e mulheres na humanidade sobreviver, porque vai acabar os empregos. É os robôs, os humanoides, as máquinas que vai tomar o nosso lugar. O problema é que com essa renda universal, né, esse salário universal, deve vir também uma marca na testa, não sei, um chip, um sinal quântico, né, da física quântica, uma marca na mão também, né? Deve vir um chip ou uma marca quântica, né? Para carimbar, marcar todos na Terra. Mas eu sigo com a Bíblia aqui, a Bíblia fala sobre isso. O Apocalipse 13, a partir do versículo 11, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta na testa e na mão. Então, isso envolve trabalho, envolve alimentação, comida, sobrevivência. A Bíblia é infalível. As escrituras não erram. E só hoje, no tempo de hoje, é que é possível isso acontecer, isso se cumprir, e está aí diante dos olhos de todo mundo, mas a humanidade está distraída, né?
Então, o filho foi arrebatado para junto de Deus e Jeová, Yod-He, Vav-He, e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Presta atenção, essa mulher aqui que vai para o deserto é aqui onde eu quero chegar. É exatamente nesse ponto aqui. A mulher vai para o deserto por 1260 dias. Ao vermos que o calendário em Israel é 30 dias cada mês, e 30 vezes 12 dá 360 dias, um ano. Como é 1260 dias, dá 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, essa mulher irá para o deserto. Daniel capítulo 11, versículo 41, fala onde é esse deserto. Você vê, a Bíblia já fala onde é o deserto, onde a mulher vai ficar guardada, como Israel estava guardado nas 10 pragas que o profeta Moisés fez cair sobre o Egito. Tem a praga das trevas. Tudo ficou escuro, diz a Bíblia, no Egito. Mas em Gósen, onde os escravos hebreus estavam, a Bíblia diz que havia luz. Então, aquelas pragas que o profeta Moisés trazia sobre o Egito, é como as 7 taças, que vai cair sobre toda a terra, diz a Bíblia, não? Porém, como em Gósen, essa mulher aqui, o remanescente de Israel, estará lá no deserto da Jordânia, né? Possivelmente em Petra, porque a Bíblia fala que quando surgir a besta, o chifre pequeno, o antimachia, o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, que vem com todo o poder de Satanás, com milagres, maravilhas, sinais potentes, falsos, diz a Bíblia que ele vai estender a mão dele, as mãos dele, e vai tomar as terras do Oriente Médio, né? Até o Egito, até a terra gloriosa, até a formosa Israel. E a Bíblia diz assim, a única terra que vai escapar da mão da besta, do assírio, de Nahum, capítulo 1, versículo 11, e Nahum, capítulo 3, versículo 19, como Miqueias 5, ou o livro de Ishaiel, Isaías, fala desse assírio, né? Porque a Síria, das 7 cabeças da besta, a única que foi ferida de morte não foi o Egito, a Babilônia, o Irã, a Grécia, Roma. Só foi a Síria. Nahum, capítulo 3, versículo 19, diz que a Síria tem uma chaga mortal, o Império Assírio, né? Porém, a Bíblia fala lá em Apocalipse 13 que uma das 7 cabeças, que era um império que existia e vai voltar a existir, sua ferida de morte foi curada e a terra se maravilhou-se. Então a besta não é um americano, a besta é um assírio. É claro que, compreendendo que todo o Oriente Médio hoje, exceto Israel, é islâmico, é muçulmano, segue o Corão, mais de 50 países do Oriente Médio, outros países fora do Oriente Médio seguem o Alcorão, a religião de Mohammed, né? Então, esse assírio vindo, ele não pode ser outra coisa hoje a não ser um seguidor de Mohammed, um seguidor do Alcorão, de Mesquita, não pode ser outra coisa a não ser um califa, que vai trazer um califado, um sultão, né? Ou, na linguagem do Alcorão, um El-Mardi, né? Que é o guia, o orientador que o Islã espera que vai surgir. Que na ala do xiita, que é o Irã é a sede dos xiitas no mundo, né? Eles acreditam que esse El-Mahdi já está vivo lá, já tem quase 1.200 anos, e que ele vai sair do Irã. Essa é a ala xiita, e tem a ala sunita, que acha que ele vai sair da Arábia Saudita, né? De Meca, né? Aí a ala do Alcorão árabe, né? Do Islã, dos muçulmanos árabes sunitas. Aí há essa divisão, porque quando Maomé morreu, dividiu, né? Abu Bakr, Arábia Saudita, né?
os sunitas, né, que seguem essa linha, e o cunhado do Mohammed lá, o imã, Eli, é a linha do Irã, da Pérsia. Eles não são árabes, mas eles creem que há 12 imãs e que o El Mahdi vive em uma montanha ou uma caverna dentro do Irã. Ele já tem quase 1.200 anos e ele se alimenta de mel e pão lá, né? E eles têm até as cartas dele, né? Que 4 assessores dele trazia as cartas, né? E quando o 4º assessor morreu, ele disse que ficaria em oculto por um bom tempo, né? Mas que no fim do mundo voltaria. Então todo o Islã e essa crise, essa guerra agora no Irã, acende a chama, um despertar nos xiitas, né? De que o El Mahdi, que está vivo, já tem quase 1.200 anos, pode aparecer agora, né? Ele sabe, os iranianos, os xiitas, no mundo todo, acho que 60% do Iraque é xiita. Tem xiita no Oriente Médio todinho. Cada ano, ele sabe o dia que o El Mahdi nasceu, do xiita, cada ano eles aumentam uma vela, né? Vocês estão entendendo? Isso envolve religião. Porém, eu disse que Mohammed leu a Bíblia. Pegou as histórias da Bíblia e colocou no Alcorão lá e fez uma nova narrativa. A Bíblia não fala de Abraão e Isaac. O Corão fala de Ibrahim e Ismael. Diz que Ibrahim e Ismael criou aquela pedra preta lá, a Kaaba, na Arábia Saudita, onde 2 bilhões de muçulmanos têm que peregrinar, não? A Bíblia não fala em Apocalipse 16 que o rio Eufrates, que nasce na Turquia, lá nas montanhas da Armênia, corre a Turquia, a Síria e o Iraque. A Bíblia não diz que vai secar, pois o Maomé colocou no Corão que o rio Eufrates vai secar e vai nascer uma montanha de ouro. Vai aparecer uma montanha de ouro quando secar o rio Eufrates. E cada 100 homens que lutar por esse ouro, 99 vai morrer. E hoje eles têm imã, sheik que interpreta. Qual é a interpretação hoje? Eu vejo sheiks pregando. Dizem que a montanha de ouro é o petróleo. Que é a maior riqueza do mundo árabe. Dizem que esta guerra aí, quando o rio Eufrates... Eles sabem que o rio Eufrates está secando. Embora Mohammed disse que para o Dajjal, o anticristo islâmico aparecer, tem que secar o mar da Galileia, né? Então Mohammed foi mais além. E eu vi um sheik, um imã, explicando na visão dele, que eles interpretam o Alcorão. Eu não estou aqui interpretando a Bíblia. Eles têm sheiks e imãs, estudiosos, pesquisadores, que pregam nas televisões, lá no Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, explicando o Alcorão. Esse sheik, por exemplo, ele disse que a montanha de ouro é o petróleo. A guerra que o ouro vai causar, cada 100 homens, 99 vai morrer, é atômica. Diz que só a guerra atômica pode, de cada 100 homens morrer 99, tem que ser uma guerra atômica. Então eles interpretam. Que Mohammed deixou em símbolo, e eles interpretam, e eles creem no Corão, e eles creem nas interpretações nas mesquitas dos imãs, dos sheiks, dos estudiosos, dos doutores do Islã. Como aqui no Ocidente nós seguimos a Bíblia, lá no Oriente, e país como a Indonésia, que é o país que tem mais muçulmanos no mundo, né? Mais de 200 milhões de muçulmanos, eles seguem o Corão, essas interpretações. O Egito tem, na África do Norte, tem 112 milhões de habitantes, e tudo é muçulmano. Então, o fim do mundo é assim, gente. Vai ser um duelo entre a Bíblia, Sagradas Escrituras, a palavra de Jeová, Deus único e Pai, a palavra do seu filho Yahushua Mashiach, o Salvador, e também a palavra do Achali Shaul, o apóstolo Paulo, porque tem 14 livros aqui na Bíblia que é de Paulo. E o Alcorão nem menciona Paulo. Shaul não faz nem menção do apóstolo Paulo. Não menciona uma palavra de Paulo. O Alcorão não menciona uma carta de Paulo, um trabalho de Paulo, uma doutrina de Paulo. Mohammed Maomé ignorou o apóstolo Paulo.
E aí os sheiks, os imãs das mesquitas, eles são contra Paulo. Não vê o Abdullah Hanchen, na Inglaterra, que diz que é o El Mahdi, ele ataca Paulo, os sheiks, as mesquitas, os pregadores do Islã atacam Paulo. E Deus vai fazer cumprir a palavra de Jeová, Deus o Pai, a palavra de Yehoshua, seu filho, e as palavras de Paulo também vai cumprir. Quando o Islã, Mohammed diz que do Afeganistão vai vir o Khorasan, o exército de bandeiras pretas, né? Um exército islâmico, começa a sair do leste do Afeganistão, vai pegar o Iraque, o Irã e o mundo árabe todinho. O Mohammed disse que é nessa hora que o El Mahdi vai surgir, vai aparecer. E se você tiver, Mohammed diz assim, e se você tiver que rastejar a sua cara no gelo, siga esse exército. Você está vendo o mundo árabe aí, o mundo xiita? Se surgir um movimento do Afeganistão, que está em guerra com o Paquistão hoje, esse povo aí do Emirados Árabes, do Bahrein, de Omã, do Kuwait, da Arábia Saudita, do Catar, do Egito, da Jordânia, da Turquia, do Líbano, da Síria, da Indonésia, eles vão esquecer que tem reis, príncipes, emir, sheiks, líderes governamentais, presidentes, não? Eles vão seguir esse exército aí. E Maomé disse que é para chegar em Jerusalém e conquistar Jerusalém. Ora, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, em 2 Tessalonicenses, palavra do apóstolo Paulo, a Shaul, que a besta vai se sentar no templo de Deus? No Monte Sião, no Monte Moriá, em Jerusalém? E eles estão crendo nisso. O próprio Deus, Jeová, não falou em Zacarias 14, 2, eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém. Essa é a última profecia do livro de Zacarias 14, da Bíblia. E a cidade de Jerusalém será invadida e tomada. Diferente de Matitial 23, 38, quando Mashiach chorou e disse, Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas. Eu enviei profetas e você matou apedrejado, matou os profetas, sua casa ficará deserta. E aí foi no ano 70. E aí em 1948, com a política, o sionismo, Israel voltou. E hoje, em 2026, tem 15 milhões de judeus. Então não está vazio. Só Jerusalém tem 1 milhão de habitantes hoje. Não está vazio. Porém, a Bíblia agora diz que nações, isso aí é o mundo islâmico, árabe, muçulmano, os hadites, as sunas, o Alcorão, o que Mohammed profetizou e pregou. E Deus disse, todas as nações vão invadir Jerusalém. Isso é o mundo islâmico. Vão tomar a cidade. As casas serão saqueadas. As mulheres serão violentadas. Você não viu em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, saindo de Gaza, invadiu o deserto de Negueb, lá em Israel, vizinha à fronteira com Gaza, lá numa festa, uma balada musical com DJ, não? Uma festa rave, com regado de maconha, cigarro, droga, cocaína, tudo doidão. Os israelenses lá dançando no deserto. Netanyahu, primeiro-ministro, diz, não, era só jovens brincando num festival musical. Festival musical? O Hamas entrou ali e matou 1.200. E sequestrou mulheres e violou mulheres, porque quem viola mulheres judias os terroristas, né? Do Islã, entendeu? Al-Qaeda, Hamas, Al-Qassam, Jihad Islâmica, né? Estado Islâmico, né? Que corta, decepa, corta pescoço, decapita, né? Isso é o Islã. Sua casa ficará vazia, Jerusalém. Isso já se cumpriu.
E agora eu vejo aqui no Brasil, eu sou brasileiro, os políticos da direita aqui, o bolsonarismo, usando Israel, né? Usando Jerusalém. Candidatos como Bolsonaro, que virou presidente, tinha ido lá no Rio Jordão batizar e orar no Muro das Lamentações, ou seja, usando o capital político de Jerusalém de Israel. A direita, o sionismo, o partido político do Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é um criminoso de guerra, que matou 70 mil árabes aí na Palestina, que também são filhos biológicos de Abraão, porque Abraão gerou da egípcia H Ismael, né? Eles falam árabes, os palestinos, são árabes, são filhos de Abraão também. E de Sara veio Isaac, os judeus, os hebreus, né? Aí é uma guerra de irmão matando irmão. Porque agora Israel, você vê, Israel atacou primeiro, junto com os Estados Unidos. Agora está matando persas, né? E você acha que os persas... eu não sou a favor do Islã, eles são muçulmanos. Mas você acha que o Irã, os persas, só tem que morrer, sofrer com bomba, com míssil americano, bomba, míssil, F-35, F-22, bombas israelenses e americanas? Você acha que o Irã não tem direito também de se defender? Ou é só para morrer todo mundo ali? É uma guerra, gente. O Israel é judaísmo, sionismo. A religião é o judaísmo, a política é o sionismo, do Likud. Estados Unidos é republicano, Donald Trump da igreja presbiteriana, é evangélico, cristão, né? E o Irã é xiismo, que crê no Alcorão, é guerra. Aí tem religião por trás, espíritos por trás, espírito do judaísmo, que crucificou Yeshua Mashiach no Calvário. Então você é a favor de Israel, né? Tá todo mundo dizendo quem é a favor de Israel. Até a Ana Paula do Diante do Trono, feliz da vida com Israel. Você viu o dia de sábado, caiu uma bomba lá de Israel, numa escola no Irã, tinha 150 meninas. Tudo mocinha, morreu todo mundo. Eu não posso ser a favor disso. Eu não sou a favor de matar, eu não vou ficar feliz com isso jamais. E eu preguei aqui que Deus não está a favor de Israel, do judaísmo, nem do cristianismo, os cristãos, os americanos, e nem a favor do Islã. Sim, Deus permite estar assistindo isso aí. Isso aí pode virar uma guerra mundial ou pode virar a guerra do Gog, né? Se a Rússia entrar nisso aí e descer para Israel, Ezequiel 38, 39. Eu não sei o que Deus vai permitir, né? Mas Deus não está nisso aí, não. Já não é o suficiente. O suficiente. E é o Anã, quarto evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Jeová, Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para salvar. E o que os judeus fizeram? A sinagoga, os rabinos, os mestres, fariseus, saduceus, ultra-ortodoxos, o que eles fizeram com Mashiach? Crucificaram na cruz. Crucificaram. Desde lá, Israel está dormindo, está cegado, está surdo. Israel está mudo para Deus. A nação de Israel está cega, muda e surda. Paulo fala que o endurecimento, a cegueira de Israel vai até... Leia Romanos 11, 25. É um mistério. O endurecimento de Israel não é só o coração do faraó que ficou duro. Hoje a Bíblia diz que o coração dos hebreus estão duro. É um mistério, o endurecimento de Israel. Romanos 11, 25. Irá até se completar ou terminar a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios. Aí você lê Apocalipse 11, versículo 13, foi dado 11:1, foi dado uma régua para medir o templo, mede o templo, o altar, os que neles adoram, não mede o átrio exterior, foi dado às nações que pisarão
Jerusalém, a cidade santa, por 42 meses, 3 anos e meio. O que é isso, gente? Isso é a grande tribulação. Então, quando é que termina o tempo dos gentios? Na minha última pregação, eu disse que o tempo dos gentios só vai terminar no final da grande tribulação. É por isso que a Bíblia diz que uma grande multidão de todas as raças, tribos, línguas e nações, que ninguém podia enumerar, contar, vão ser salvas. Vão lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas eles não vêm do arrebatamento, não. De onde vem Adão, Senhor, no hebraico? Eles vêm da grande tribulação. Eles são igual aquelas almas do quinto selo, debaixo do altar, a qual Adolf Hitler, o austríaco, que governou o partido nazista na Alemanha, Benedito Mussolini na Itália, que era fascista, Joseph Stalin, da União Soviética, lá da Rússia, comunista, ou seja, mataram 6 milhões de judeus, e a Bíblia diz assim, que a eles foram dados, porque estava clamando por vingança, né? Veja quando Estevão morre em Atos capítulo 7. Antes de Estevão morrer apedrejado, ele pede perdão. Não lhes impute esse pecado, perdoa, eles não sabem o que faz. Veja, quem é da palavra, um talmudim, não pede vingança. Agora aqueles judeus lá não tinham, debaixo do quinto selo, William Branham diz, eles não têm um testemunho de Yehoshua Mashiach. Eles só tinham a Torá, por isso que eles estão pedindo vingança. Como eles morreram, a eles foram dados vestes brancas. Como vai morrer uma grande multidão na grande tribulação? Apocalipse 7 diz assim, vai ser dado vestes brancas. Se você ler o capítulo 7, essa grande multidão está no meio ali, no tempo em que Deus está selando 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Então, quando é que termina o tempo dos gentios? A Bíblia diz, Jerusalém será pisada quando construir o terceiro templo. Mais 3 anos e meio. E é só no final da grande tribulação. E quem não subiu no arrebatamento vai para a tribulação e vai ter choro e ranger de dente. Vai ter que morrer decapitado. Né? E não vai ser pelo nome de Jesus, porque Jesus no latim romano quer dizer suíno, porco. Jesus, Zuz no latim é porco. Jesus, Zuz no hebraico é cavalo. E o nome Jesus não salva, mas você vai saber na grande tribulação o porquê que você perdeu o arrebatamento, o porquê que vai ficar para os 42 meses, quando a Bíblia diz que os gentios vão pisar a cidade santa. O que é pisar a cidade santa, gente? É Zacarias 14:2. Vão invadir a cidade santa, vão tomar a cidade de Jerusalém, vai saquear as casas, vai violar as mulheres judias lá. Metade da cidade de Jerusalém vai para o exílio. Não é eu que digo, não, leia Zacarias 14:2. No ano 70, Jerusalém ficou vazia, mas agora a Bíblia não diz que Jerusalém vai ficar vazia, não, só vai ser expulso metade da cidade. Leia Zacarias 14:2. Casas saqueadas, mulheres violadas, violentadas. A cidade de Jerusalém tomada. Por quê? Porque a besta, ela vai se sentar no templo, lá no terceiro templo, no Beit HaMikdash. É o Islã, gente. É o Islã. É o cavalo, o quarto cavalo do Apocalipse 6:8, o último cavalo, o único que falta galopar. E ele é verdoso no espanhol, esverdeado no português. E o cavaleiro, o montador se chama a Morte. Olha o nome do personagem. Do califa, do sultão, que vem. A Bíblia diz que o nome desse montador agora é Morte. Ele não vem como vieram os papas com a balança vender indulgência. Ele não vem como vieram os papas com a espada, com cruzadas, Santa Inquisição. Não, o quarto cavalo não vem como vieram os papas, montado num cavalo branco com uma coroa. O Papa de Roma tem uma coroa de 3 andares, a tiara, poder sobre o céu, a terra e o purgatório, o inferno. Foi-lhe dado uma coroa, um arco sem flecha, um fanfarrão. Esses eram os papas. O quarto cavalo, a Bíblia diz, é verdoso, o cavaleiro se chama Morte. Isso aí é o Islã. Com o que ele vem? Ele vem com espada, pestes, feras da terra.
Ele vem para trazer a fome na terra, leia lá. Ele vem para matar 1/4 da população mundial. Como a Terra hoje tem 8 bilhões, 2 bilhões de seres humanos vão morrer por causa dessa besta que vai se sentar no terceiro templo, no templo de Deus em Jerusalém. A profecia vai ser cumprida. Nem que seja a própria besta. Nem que seja a própria besta. A própria besta, nem que seja que a própria besta construa o terceiro templo. Mas ela vai se sentar no templo de Deus. Nem que a própria besta derrube o domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa, o domo dos espíritos no Monte Sião, no topo, no Monte Moriá, mas a própria besta, de acordo com a profecia do apóstolo Paulo, Achali, Echaú, a própria besta, nem que a própria besta construa esse templo, mas ela própria vai se sentar nesse templo. É profecia de Paulo, embora o Alcorão não menciona Paulo. Não cita Paulo uma vez, ignora Paulo e os islâmicos, os muçulmanos são contra Paulo. Hoje, gente, até os evangélicos, os católicos, os protestantes, os deuteropentecostais, pentecostais, até os neopentecostais, universal, mundial, internacional, videira, luz para os povos, renascer, deuteropentecostais aí, Deus é amor, casa da bênção, Brasil para Cristo, pentecostais como Assembleia de Deus, quadrangular, CCB, Igreja do Véu, ou protestante, batista, luterano, metodista, anglicano, presbiteriano, eles também são contra Paulo. Veja na Bíblia em 2 Coríntios. Paulo não cobrava dinheiro, não pegava dinheiro dos irmãos lá em Corinto. Ele recusou comida, roupa e sustento, salário. Paulo disse, eu não quero vosso dinheiro, Corinto, eu quero vocês. Eu amo vocês. Ele pregava gratuitamente. Trabalhava de dia e de noite, para não ser pesado a nenhum irmão e para dar exemplo para os irmãos, que se algum irmão não trabalhasse, que também não desse comida a esse irmão. Me diga, quem desses pastores, bispos, profetas, apóstolos, tem um exemplo de Paulo? É o apóstolo Marcelino, lá de Angola? É o profeta Cagô Felipe da Costa do Marfim, que tem 8 maneiras de arrecadar dinheiro na congregação dele, na igreja dele? É o Edir Macedo, que agora colocou 250 milhões nesse escândalo do Banco Master para tentar salvar o banco da Igreja Universal? É o Valdemiro? É o Malafaia? Me diga aí, é o José Wellington, é o Manuel Ferreira, os presidentes da Assembleia de Deus? Ninguém se parece com Paulo aí não, gente. Significa que não é só o Islã, o Alcorão de Mohammed, de Maomé, que ignora Achali, Echaú, o apóstolo Paulo. As igrejas usam a Bíblia para colher dízimos, oferta, contribuição financeira, sacrifício de dinheiro. Me diga onde Paulo mandou fazer isso. Paulo nem fala de dízimo nas 13 cartas aos gentios, lá Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito, Timóteo, Tessalonicenses. O único lugar onde Paulo fala de dízimo é em Hebreus. Só que a carta aos Hebreus é para os judeus, é para os israelenses. É para os hebreus mesmo lá de Israel. Hebreus 7,5, Paulo diz, a tribo de Levi estabelece dízimo e recebe dízimo. Fora disso, em nenhum outro lugar Paulo falou de dízimo. E Paulo não podia tocar em dízimo, receber dízimo, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Filipenses 3,5, nem Machia e Yehoshua, filho do Criador Jeová, podia tocar nos dízimos, porque era da tribo de Judá, lê Hebreus 7,14. E que negócio é esse? Que toda igreja, hoje aqui tem 70, 50 igrejas na avenida, toda igreja cobra dízimo. A luterana, a batista, a Assembleia de Deus, a universal, a mundial. Que negócio é esse? Por que cobra dízimo? Porque o dízimo, quem trouxe o dízimo foi a igreja romana, no concílio de Macon II, no ano 583. Para que os padres, papas, sacerdotes tivessem salário. Aqui no Brasil, quando o homem vira um padre, ele começa ganhando 2.000 conto, 2.000 reais. Aí ele vai crescendo, né? Dependendo do cargo, passa a ganhar 4.000. Eu já expliquei aqui que um arcebispo, acho que não sei se é 15.000 euros ou 15.000 reais,
que um cardeal ganha lá no Vaticano. Então não estão pregando de graça coisa nenhuma. Não tem nada de evangelho de Paulo aí no catolicismo, protestantismo, pentecostais, evangélicos. Isso aí é tudo por dinheiro. E outra coisa, eu li aqui, a mulher vai para o deserto. A mulher, para ela ficar segura no tempo da grande tribulação, o remanescente vai receber as duas asas da grande águia e vai voar para o deserto. Porque nem Jerusalém, nem Israel, nem Tel Aviv, nem as praias do Mar da Galileia é seguro no tempo da grande tribulação, porque é a besta que vai estar sentada em Jerusalém, lá no templo. É de Israel, Jerusalém, que vai vir a nova ordem mundial. Os 10 chifres darão o poder à besta em 1 hora, vai se tornar o líder global. Não é eu que digo, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, a besta vai se sentar em Jerusalém. Mas a mulher vai ter que ser retirada de Jerusalém. Os salvos, os irudins, os 144 mil, vai fugir para o deserto. Aí aqui o 7 diz assim, vai haver uma grande batalha no céu. Mihael e os seus malá, mensageiros, guerrearão contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus mensageiros, seus anjos. Mas o dragão foi derrotado e não achou mais lugar no céu. E o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, o grande sedutor, de toda a terra habitada, foi expulso do céu, foi jogado na terra, expulso para a terra. Seus anjos foram expulsos com ele. Aí a Bíblia vai dizer aqui que houve alegria no céu, mas ai da terra e do mar, dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Mas a mulher vai para o deserto, gente. Tá aqui Apocalipse 12, não? O dragão vai correr atrás, o dragão é Satanás, o dragão perseguiu a mulher, que dera a luz ao filho varão. Aí é o remanescente, 144 mil. Mas essa mulher recebeu as duas asas da grande águia, que é Deus Pai único e Jeová, o Criador. E quando recebeu as duas asas da grande águia, voou para a Jordânia, Petra, onde estão os filhos do Edom, do Amon e os filhos de Moabe, onde a Bíblia diz que é a besta que vai se sentar em Jerusalém, a nova capital mundial do mundo, no período da grande tribulação, escapou das mãos da besta a terra onde habitam os filhos do Edom. Edom é Esaú, Amon e Moabe. Ruth era moabita. Ruth veio da Jordânia. O profeta Moshe foi enterrado na Jordânia. Aqui na Bíblia de Jerusalém, 2 Macabeus, profeta Jeremias escondeu a arca da aliança no Monte Nebo, na Jordânia. Então é para a Jordânia que os 144 mil vai ser alimentado. A mulher com as duas asas de grande águia voou para o deserto, ali na fronteira de Israel, porque Israel não vai estar seguro. A besta vai reinar desde Jerusalém, sentada no Monte Sião, no templo de Deus, sob pena de morte, quem não adorar a besta, que vem do Islã. Esse quarto cavalo, o montador chama morte, a cor do cavalo é verdoso. Porém a serpente não vai conseguir pegar a mulher, os 144 mil. E ela vendo que não consegue pegar o remanescente, a Bíblia diz que a serpente vomitou água como um rio atrás da mulher. E a terra abriu a boca e engoliu esse rio, ou seja, a mulher estava salva do dragão, de Satanás, da serpente de Satanás. Aonde? Na Jordânia, na terra dos filhos do Edom, Jordânia, Esaú, vermelho, Moabe e Edom, né? E Amon. A Jordânia escapuliu das mãos da besta no tempo da grande tribulação. Leia Daniel 11:41, você vai entender isso. Mas o dragão, a serpente, o dragão ficou furioso, porque ele não consegue pegar os 144 mil, porque eles terão um selo na testa. O nome do Cordeiro, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Heh, o nome do seu pai, Jeová,
e o de ré, babirê. Aí o que ocorre? É enfurecido por causa da mulher, é os 144 mil, o dragão não pegou, o dragão então vai fazer guerra contra os descendentes. Os judeus que não têm selo, e olha o que a Bíblia diz aqui, e o dragão também vai correr atrás dos que guardam os mandamentos de Deus e mantém um testemunho de Yehoshua. O que é isso aqui, gente? É os gentios. É as virgens loucas, as virgens insensatas, que não tinham azeite na reserva, foram comprar azeite, perderam a festa de núpcias, as bodas do cordeiro, o casamento, não subiram no arrebatamento. Aí vão ser caçadas na grande tribulação. Aí vai entender por que ficou. Por que você ficou, homem? Você ficou porque você não usou o vestido, a túnica. Por que você ficou, mulher? Porque você não usou o véu aí de 1 Coríntios 11. Você recusou o véu. Por que você ficaste, perdeste o arrebatamento, homem e mulher? Porque o homem recusou o beijo kadosh, o beijo de irmão, o ósculo. E a verdadeira saudação, a mulher recusou o ósculo. Por que ficaste, homem e mulher? É porque você fez pastor ter Ferrari, Land Rover, Toyota, pagando dízimo. Minha Bíblia nunca mandou pagar dízimo. Os gentios, isso é trabalho dos levitas receber, dos israelenses. Por que ficaste? Você ficou porque você pregava o porco, o suíno. O nome de Jesus não é hebraico, não tem a letra J no hebraico. Jesus quer dizer porco no latim, romano, ou cavalo no hebraico. Mas o nome no hebraico que salva tem que ter Yod, Re, Vav, Re, YH, WH. Yehová o pai, e o filho recebeu o nome do pai, trouxe o nome do pai, Yehoshua. Yehoshua, quer dizer Yehová salva. Aí você vai descobrir. Pode que essa pregação minha seja ignorada, não tenha valor aqui agora, não? Mas na grande tribulação, essa pregação vai ter um valor enorme. Então, Israel, Jerusalém hoje, o Rio Jordão, batizar no Rio Jordão, o Muro das Lamentações, orar no muro, isso é política, gente. É capital político, não tem nada espiritual aí, não. A coisa está tão ruim em Israel, e vai estar tão pior que Deus vai ter que retirar os 144 mil, dar 2 asas da grande águia. Como a Bíblia diz em Shemonte, Êxodo 18, Israel saiu do Egito em asas de águia. Dará 2 asas da grande águia e fará o remanescente ir para a Jordânia, para o deserto. Porque a coisa não vai estar boa em Israel. Israel hoje só presta para fazer genocídio, para explodir bomba em hospital, creche, escola de criança. Israel hoje está casado com os Estados Unidos de mão dada. Fascismo. Holocausto, genocídio. Olha o que Deus vai fazer, não é eu que digo, não. É a Bíblia. Ele vai tirar 144 mil de dentro de Israel, de dentro de Jerusalém, e vai levar para o deserto. Fora de Israel, porque Israel não está seguro. Vai virar o trono da besta. Jerusalém será o trono da besta. Não é eu que digo, não. É a Shalia Shaul. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vai se sentar no templo de Deus, a besta. Lá no Monte Sião, no Monte Moriá, as coisas vão mudar. Olha aqui o Criador Yehová, o único Deus e Pai, seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe mais uma vez essa palavra nessa hora. Amém.